Sobre a questão dos dons operando novamente na igreja, seja os dons de servir, os 9 dons espirituais e os dons ministérios, a igreja deve estar em pleno exercício, em pleno trabalho por isto. Uma vez que é função de toda a igreja, nós vamos entender um pouco nesta noite, ainda que numa passagem bem rápida aqui, mas é importante que nós não deixemos esfriar esse assunto, né? Que eu creio que é de fundamental importância, principalmente para a igreja local. Cada igreja, né? Quando você diz, eu creio nesta mensagem, eu creio na mensagem da hora, então você deve ter em mente que estas coisas, elas estão sendo restauradas, elas foram restauradas, elas vieram sendo restauradas, né? Mas chegou um momento que muitos dentro da própria mensagem enterraram isto, né? Afogaram isto, dizendo que isto era para os pentecostais e que não havia necessidade disso estar no nosso meio, pela bagunça que isso causaria. Mas, irmão, considerando isto, nós temos que buscar aquilo que realmente nos trará num patamar onde nós podemos ser transformados. Nós não podemos descansar nas habilidades de nossos ministros, descansar também nos dons, vamos assim dizer, porque nem sempre o dom derrotará o inimigo, mas a palavra de Deus sempre derrotará o inimigo. Só que quando você para pensar sobre isto, o dom ou a palavra, qual que é? Bom, os dons operam através da palavra. Eles são ensinados de uma forma correta. Por exemplo, apenas uma pequena parábola para que os irmãos possam entender. Qual é mais importante, os dons ou a palavra? Bom, quer ver só? Olha aqui comigo. Na mensagem confronto de Efésios com Josué, no parágrafo 6, o irmão Brana vai fazer uma colocação ali muito importante. Ele vai falar ali que ensinar a Bíblia é geralmente um pouquinho traiçoeiro. Você sabe, é como andar no gelo bem fininho. Se você entrou no gelo para caminhar, você vai ter que dar os passos. Se você está na chuva, você vai se molhar. Se você crê nesta mensagem, é um direito seu saber disto. Além de ser um direito, é um dever seu estar buscando por isso. Eu quero te persuadir isto de uma forma que você entenda claramente. Ó, mas nós somente sentimos que talvez nesse ponto e nesta vez, isto pode ser bom, como que para trazer a igreja para o que eu penso, para um completo entendimento. Os dons de servir, os 9 dons espirituais e os dons ministeriais, não é que o homem tenha um dom de pastor. Ele é o dom. Ele tem o ministério, ele nasceu com aquele ministério. Da mesma forma que nós vamos entender que cada um tem um dom. E eu vou mostrar para os irmãos aqui dentro da mensagem e dentro da Bíblia. Por quê? Veja bem, olha aqui, ó. Em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12, nós vamos entender, ler o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem em si muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é também o Cristo, né? Assim é também o Cristo, porque todos nós certamente somos batizados no Espírito para ser um corpo. Então, meus irmãos, no versículo 14 ele diz: porque em verdade o corpo não é um só membro, mas muito. O nicolaísmo, né, o sistema nicolaíta aplicado dentro da mensagem hoje, pensa que o pastor é tudo. É um endeusamento, uma elevação de pastores num nível que, olha, isso anula o poder de Deus. Que pela própria expressão do irmão Brana, né, há muitos cadáveres hoje na igreja, pessoas que simplesmente não têm motivação nenhuma, elas vão para os cultos, elas voltam, elas não sabem nem por que estão na igreja, não sabem nem o que defende, não sabem nem pelo que luta. E eu pergunto para você,
Você crê nessa mensagem? Você crê na palavra? Você está lutando por alguma coisa? Você já tem o batismo do Espírito Santo? Você já sabe qual é a tua posição na igreja? Talvez isto soe de uma forma um tanto agressiva e não da forma como você esperava, né? Pode fazer com que isso faça com que eu perca amigos, mas irmão, é meu dever avisar você que você não pode ou não é um membro inútil. A minha mão tem utilidade no meu corpo, a minha boca tem utilidade, meu nariz, os meus olhos, meus ouvidos, são membros que compõem o meu corpo, certo? E o meu espírito, né? A minha alma movimenta tudo isso. Então, você dentro de uma igreja, de um corpo local, eu digo corpo local, expressão do irmão Brana, igreja local, assembleia local e por aí vai. Ou a igreja, né? Você tem uma função e você tem que descobrir qual é a sua função. E eu gostaria de entrar um pouquinho, falar algumas coisas, ainda que resumidamente, dentro do nosso horário, prometo não passar das 10, brincadeira. Mas eu quero trazer isso de uma forma que você entenda e que você pesquise sobre essas coisas. Você pega aí uma caneta, você põe aí num lugar da sua mente, num compartimento da sua mente, e depois você vai estudar essas coisas. Porque em 1963, 1964, 65, o irmão Branham falava sobre isso. Isso não veio até os selos, isso foi em todo o ministério. Agora, voltando aqui, né, para um completo entendimento. Nós devemos ter um completo entendimento. Agora, na posição que somos em Cristo Jesus. Às vezes eu penso que pregar, eu creio, é uma coisa maravilhosa. A pregação do Evangelho é uma coisa maravilhosa. O irmão Branham chega a dizer acerca de Oral Roberts, Billy Graham, não tenho nada contra eles. E num café da manhã eles falaram que a mensagem deles era uma mensagem evangelística. E nós vamos entender, ainda que resumido, tá, irmão? Em alguns cultos nós temos falado isso de uma forma mais completa. Mas veja, o evangelismo, ele esvazia o homem das coisas do mundo. E ele esvazia, ele traz o pecador sob condenação. Antecipando aqui, antes de falarmos sobre o evangelista ele convence o pecador e ele vem para a igreja para ser cheio. Aí tem um outro ministério para isto. Já vamos ver sobre isso. Mas ó, pregar é uma coisa maravilhosa, mas eu creio, às vezes, irmão Biller, que ensinar vai além disto. Olha, especialmente para a igreja. Agora, pregando, geralmente agarra o pecador, o traz sob condenação através da palavra, certo? Porém, ensinar coloca o homem na posição que ele é. E nunca podemos, ó, olha aqui. E nunca podemos estar corretamente aptos para termos fé, corretamente aptos para termos fé, até que conheçamos firmemente o que somos, ou seja, aonde está a nossa posição, qual é a nossa posição no corpo. Antes de nós termos fé, nós temos que estar na nossa posição. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. O primeiro batismo te coloca na igreja, na comunhão. O segundo batismo, que é o batismo do Espírito Santo, te coloca você para trabalhar naquele corpo local. Te coloca ali como um membro ativo, não um membro nominal, um membro de nome. Você está no seu trabalho, você está em qualquer outro lugar, quando alguém pergunta para você acerca da sua fé, você vai falar, eu sou um cristão, mas aí as pessoas estão olhando para o teu fruto e não é aquilo. Bom, vamos lá. Então, tudo deve estar operando. Tudo deve estar operando. Cada peça desse relógio deve estar operando, né? Agora veja, irmãos, na mensagem Ministério Explicado, parágrafo 14, nós vamos entrar aqui e dividir, tá bom, irmãos? Nesse mesmo sermão, nessa palestra, pequena palestra, nós vamos colocar aqui tantos dons de servir, tantos dons espirituais e os ministeriais. Resumidamente, para nós entendermos. Isso é bom, é o exercício da fé.
Nessa mensagem, o ministério explicado no parágrafo 14. Então, quando você se torna no corpo de Cristo, quando você se torna no corpo de Cristo, quando você faz parte. Essa etapa é para aqueles que já estão batizados com o Espírito Santo. Você vê, São Paulo diz ali que nós devemos buscar orar por esses dons. Buscar é orar. Orar até que a igreja tenha. Agora, por que que tem que ter os dons? Porque o nicolaísmo ele trouxe tudo sob encalço do pastor. E muitas coisas não estão batendo com a mensagem. Não, toda a igreja é um dom. Quando você se reúne, uns têm salmos, outro profecia, falar em línguas, interpretação, né? Então, cada um ele tem uma função dentro da igreja, depois de ter o batismo com o Espírito Santo, que isso seja claro. O irmão Brana vai falar que começa pelo púlpito, né? Nenhum homem pode assumir o púlpito a menos que ele tenha essa experiência, a menos que ele tenha passado pelo cenáculo. Agora veja, há nove, quando você se torna no corpo de Cristo, há nove dons espirituais que entram em cada corpo da igreja local, que entram em cada corpo da igreja local. Agora veja, e esses são dons pelos quais você deve orar. Esses são dons pelos quais você deve orar. Orar pelo dom de falar em línguas, ou o dom de interpretação de línguas, ou esses outros dons que agem na igreja. Ore pelos dons de cura, milagres e assim por diante. São aqueles por quem você ora, e o Espírito vem e trabalha em cada assembleia local para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja. Há um caso que tinha uma criança, eu não me recordo qual é a mensagem agora, mas tinha uma criança que estava com um problema gravíssimo de saúde, não me recordo qual era a doença que ela tinha, e era por causa do pecado dos pais. E há doenças, enfermidades, algumas coisas que não vão para frente em muitas vidas, que muitas vezes não é falta de oração. Há muitas vezes faltando alimento dentro de casa, mas não é porque a pessoa não é um dizimista. É porque ela não administra de uma forma correta, ela esbanja. Muitas vezes Deus não opera dentro de um lar porque tem um demônio ali que tem o direito de estar ali. Para isso que é necessário os dons dentro da igreja. O irmão Brana conversando com aquela família, não houve nem necessidade de oração, me parece. Ele perguntou qual era o problema dela, qual era o problema dele, o que eles estavam enfrentando, qual era o pecado. E mesmo antes de terminar ali o irmão Brana com eles, a criança já estava lá fora, lá brincando de bola, brincando assim no jardim, né? Então nós vamos entrar isto uma hora dessas, né? Há uma expressão na mensagem: o pecado não confessado de vocês impedem essa igreja de ir para frente, faz com que essa igreja caia em desgraça, pecados não confessados. Mas agora nós vamos entender o seguinte, que se você está em um lugar, em uma igreja, onde você não pode exercer o seu dom, como temos visto irmãos, né, e temos nos procurado, né, que tem realmente um dom genuíno dado por Deus para abençoar a igreja. E no sistema onde elas estavam, elas não podiam exercer aquele dom. Ou não fazia parte da família ali do pastor, ou não podia fazer parte porque se fosse cantar, por exemplo, não dava certo, não encontrava nota, uma coisa ou outra, né? Ou não ficaria bem na gravação, ou a pessoa não tinha aquela formosura para aparecer no DVD, e por aí vai, entre tantas outras coisas. Então, o nicolaísmo ele tem trabalhado de uma forma que tem anulado essas coisas de dentro da igreja. Então, é muito importante que haja esses dons, essa operação, para que nós possamos abençoar. O irmão Brana diz, uma série de mensagens que estou começando a ler, de adoção: meu irmão, eu te dou a chuva em nome do Senhor Jesus Cristo. E por aí vai. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, e por aí vai. São dons dados à igreja.
E o irmão Brando está dizendo aqui que nós devemos estar orando. E o Espírito Santo vem e trabalha em cada assembleia local para o aperfeiçoamento. Esses dons é para o aperfeiçoamento. Você vai perceber que até mesmo, agora mudando um pouquinho, sobre o dom de pregar, foi reconhecido em Timóteo aquele dom. Foi reconhecido em Timóteo aquele dom estava nele. Mas só precisava manifestar, e manifestou no tempo certo. Agora vamos lá. Muitas vezes julgamos mal isso, ultrapassamos a marca e assim por diante. É isso que causou isso, mas esperávamos. Eu acho que é algo errado com o programa, porque é Satanás tentando perturbá-lo, né? Agora, eis a pergunta. Você sabe quais são esses dons? E às vezes você está em uma igreja, a qual você passa ali todo o tempo, toda a vida ali, e você vem ali, tem a tua fidelidade, você toma da comunhão, você volta para o lar, né? Nunca sai nada, sempre aquela coisa, parece aquela missa, né? Daí depois você vê muitos pregadores falando, não, nós somos pentecostais, nós somos pentecostais. Pode ser até um pentecostal mesmo, eu não duvido, né? Se for um pentecostal de agora, mas agora essa mensagem ela nos leva a ser aquele tipo de pentecostais, aquele tipo de igreja primitiva. Aquela igreja tinha os dons nela. Aquela igreja tinha os dons nela. Eles oravam pelos dons. Agora vamos lá, irmãos, pensa comigo. Quais são esses dons? Quais são esses dons? E eu quero já de antemão, sem medo nenhum de errar, ali a partir do parágrafo 8 da mensagem A Ordem da Igreja, de 1958, o irmão Branham vai dizer que esse dom já está em você. Não precisa um pastor impor as mãos sobre você para você receber o dom de cura. Não precisa um pastor impor as mãos sobre você ou orar para você para que você tenha o dom de línguas. Eu creio na imposição de mãos para receber o Espírito Santo. Como impuseram as mãos e começaram a falar em língua e profetizar e tal, mas é o Espírito Santo. Eu creio na pregação do Evangelho e ali desce o Espírito Santo na congregação. Eu creio que em uma reunião o Espírito Santo vem. Estavam todos reunidos ali, então veio um vento forte, um vento veemente sobre a casa, né? E por aí vai. Agora, você conhece esses dons que sempre estamos falando, sempre estamos mencionando, porque um deles te pertence. Eu não vou entrar em detalhes, mas futuramente, Deus nos permitindo e nos dando vida, né? Nós queremos entrar em cada um deles pela ajuda de Deus, né? Se eu não conseguir entrar, indicarei um ministro que tem pregado sobre isto, né? Para que os irmãos possam ver detalhadamente. Agora vamos lá, anota aí. Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8, tá? Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8. Você pega a sua Bíblia e consulta lá, tá bom? Não fica só com o que eu estou dizendo aqui. Olha só. Quais são os dons? Profecia, servir é um dom, tá? Tem gente que não serve para nada, né? E tem gente que serve. Ensinar é um dom. Viu aí? Ensinar é um dom. Exortar, exortai-vos uns aos outros. Repartir, presidir e misericórdia é um dom. Está lá na lista de dons de Romanos, capítulo 12, versículo 6 ao 8, né? Agora, os 9 dons espirituais. Quais são os 9 dons espirituais? Porque quando a gente fala dos 9 dons espirituais, né, é uma porção pequena. Perceba que o dom é uma porção pequena. A classe mais alta dos dons é a pregação do evangelho. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Nem todos têm ofício para pregar o evangelho, mas todos têm dons. Todos têm dons, certo? Ó, primeiro, sabedoria, conhecimento, fé, ou seja, persuasão, convencer, né, pela fé, dons de cura, milagres, profecia também é um dom espiritual,
né? Discernimento, o que eu penso que é o dom que a igreja mais deve buscar agora é discernimento, além dos outros, é claro, mas esse você tem que colocar um destaque especial, né? Línguas, e a línguas, então, precisa de interpretação. Então, no caso, Deus dá esse dom para a pessoa. Mas como é que eu vou interpretar uma língua que eu nunca ouvi? Não se preocupe, Deus fará com que você entenda o que a outra pessoa está falando. Foi assim no Pentecostes. Eles entenderam em sua própria língua o que eles estavam falando em outra língua. Também falaremos sobre isso. Então, cada dom ele é usado quando for útil, certo? O dom é uma porção pequena. Como eu disse, nem todos têm ofício, né? Porém, todos têm dom. Ou seja, todos têm missão, todos têm um serviço. Quando a igreja entender o que é isso, não fica tudo sob a responsabilidade do pastor. O pastor tem que fazer isso, o pastor tem que fazer aquilo, aquilo outro e tal, tal. Por exemplo, há dons, né? Presidir, misericórdia, ensinar, servir é um dom que pode ser operado dentro da igreja. Espero que você esteja entendendo isso. Então, nem todos têm ofício, porém todos têm missão. Na mensagem, o que é uma visão? Pregada no dia 8 de abril de 1956, não sei se tem essa traduzida. Acredito que não tem essa mensagem traduzida ainda, né? É o que é uma visão. Parágrafo 29. Então, isto é dado para um propósito. Agora, eu acho e digo isto de meu coração, que a maior e mais elevada forma que existe para Deus dar sua mensagem ao povo é para o povo crer em sua palavra. Isso mesmo. Essa é a forma mais elevada. Pregar o evangelho é a forma mais elevada. Então, se você observar, a Bíblia coloca dessa forma: primeiro apóstolos, secundariamente profetas e assim por diante. Então, por diante, por diante. Então, nos 9 dons espirituais operando em cada igreja local. Viu aí? 9 dons operando em cada igreja local. 9 dons operando em cada igreja local. Quando nós colocamos isto, e você mescla isto com a mensagem, a ordem da igreja, e coloca a ordem da igreja em ação em cada corpo local, irmão, repito, se a igreja estiver lutando por isto e colocar em ordem isto, porque o irmão Branda vai dizer que a falta de comportamento de um irmão faz com que o outro não seja curado. Você colocar a sua vida em ordem, confessar os seus pecados, se alinhar com a palavra, porque o corpo local ou aceita isto, ou o próprio Espírito Santo rejeita. Porque o Espírito Santo, ou seja, as pessoas orando, buscando esses dons, esses próprios dons expulsa a coisa errada de dentro da igreja. O Espírito Santo, através de um dom de profecia ou de exortação, seja o que for, usando esses dons principais, falar, ó, o irmão está em pecado. Já imaginou isso hoje? O problema que daria, entre aspas, né? O irmão tem que descer do púlpito porque está em pecado. Ô, irmã, a senhora não pode cantar porque isso assim diz o Senhor. E aí? Como que seria? Nós temos uma cultura aqui no Brasil que é a questão da inclusão, né? É incluído, agora é incluído. Essa história de incluído é o que tem gerado muitos filhos bastardo dentro das igrejas e Deus não pode operar. Deus não pode repreender o seu povo. Por quê? É um tal de mimimi, é uma coisa assim tão folgada, me perdoe se estou sendo irônico, não estou sendo irônico nem debochado, mas veja bem, não pode corrigir, não pode exortar, a pessoa se ofende e vai embora. Mas, por um outro lado, a Bíblia vai dizer, ó, saíram de nós porque não era dos nossos, porque se fosse,
permaneceria conosco. Agora, também depende do que está se defendendo. O que a igreja tem defendido? São os princípios? A igreja está defendendo o pastor ou está defendendo a doutrina da Bíblia? Porque na mensagem influência, o irmão Branda vai falar que o ministro, por causa da influência que ele tem sobre o povo, o que ele faz? Ele pode pecar e o povo vai deixar passar isso por alto. E o máximo, e o mínimo e o máximo que as pessoas vão falar, o homem tem um dom. Um homem tem um dom. Usado, fui muito abençoado naquele ministério. E permita que aquele anjo caído continue ali no púlpito, e aquilo traz uma desgraça sobre a igreja. Por isso que os dons têm que se levantar mesmo. E uma pessoa que tem esse tipo de dom, ele vai apontar ali e vai falar, ó, isso é pecado, você não deve estar aí. Não é verdade? Então, irmão, às vezes a gente, não é que a gente está partindo para uma nova linha, ou isso, ou aquilo. É que a mensagem tem sido, dessa forma mesmo. É uma cultura aqui de inclusão. E outra, não tem que perdoar. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Olha, o povo tem chegado em um grau de ignorância tão grande que quando a gente prega essas coisas, que mostra essas coisas aqui, a gente é que é taxado de ismo. Que o que a gente prega é lixo, que é porcaria. Ouço ministros de púlpito falando, isso é porcaria. Ligações, isso é porcaria, isso é tudo lixo. A própria mensagem. E agora? Mas então tudo bem, tudo bem. Mas vamos lembrar de uma coisa. Aquilo que é tido como lixo, que é tido como escória, eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Que não é uma grande igreja, não é um arrebatamento onde milhares e milhares de pessoas estão subindo e roupa ficando e todo mundo assim, ó, né, dou adeus a esse mundo e vou embora. Não, meu irmão. Talvez o ministro não esteja explicado para você de uma forma correta. O que que você entende sobre arrebatamento? O que que é arrebatamento para você? O que que é a vinda do Filho do Homem? O que que significa a nuvem? Você assentou, você leu? Hã? Ou você, não, o homem, o pastor, o ministro, o ancião, tal, já pregou sobre isso e está tudo bem. Mas e você? E eu? E a nossa nova geração agora? Já tem tudo isso? Já sabe? Se lá no trabalho alguém sentar e conversar, a pessoa é. Porque não podemos crer que a responsabilidade do ministro é somente assentar com a família e pronto, né? Vamos ver aqui. Ele também tem que saber acerca do que ele está falando. Eu sei. Eu não pedi nenhum estudo para um amigo meu, isso, aquilo. Eu assentei e estudei. E tenho visto isso. E eu exorto a você, explico a você o seguinte: pegue o que está sendo dito, assente em seus lares, nos seus escritórios e leiam. Chamar isso de ismo é fácil, né? Agora eu quero ver assentar e ler para ver se é. Será que você não está blasfemando contra o Espírito Santo, não? Será que você não passou por isso? Né? Agora vamos lá, né, irmãos? Para não perdermos tempo, né? Agora perceba uma coisa. Cada ministério, cada ministério, ele tem uma função. Nós falamos dos dons espirituais. Agora, os ministérios, os 5 ministérios, né? Os 5 dons, mas não dom para o homem, ou seja, o homem dom, né? O homem que carrega esse ofício, essa responsabilidade, né? Ah, você vai agora orar por um dom de ser pastor? Orar por um dom de pastor? Aquele que desceu do céu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outro para evangelistas, pastores e doutores. Para quê? Aonde está o quíntuplo de Efésios hoje na mensagem? Aonde que está? E se não está, aonde que tem que estar?
Aonde que ele tem que estar operando? Olha só. E para quê? Não, a gente tem entendido o seguinte. Bom, tem no chat do YouTube, se você é contra, se você não aceita isso, o que tá tudo bem, pode colocar aqui, ó. Pode colocar aí e tal, dar a sua opinião, tudo mais, assim, tal, tal. É verdade, é mentira. Aí se mostra o porquê é mentira, tá? Fique à vontade. Ninguém vai excluir, não. Só não seja mal educado. Crê-se que é o pastor, o evangelista é aquele que lê os avisos e dá nota e tal, de vez em quando vai, faz prega no lugar do pastor no velório, né? Porque o pastor está viajando, porque tem muitas igrejas para cuidar, né? Ou isso, aquilo outro, não pode estar ali junto com o irmão, né? Não pode segurar a alça do caixão do irmão. Então, daí vai o evangelista. Mestre, né? Conhece algum na tua igreja? Mestre. Deixa eu ver. Porque toda igreja ela tem que estar buscando isso, tá? Eu tô colocando aqui, mas toda igreja tem que estar buscando isso, certo? Mestre, evangelista, mestre, pastor, profeta. Não tem profeta, é o irmão Brana. Cresce assim, que o profeta da igreja é o irmão Brana. Ele não é o mensageiro de Apocalipse 10:7, né? Que é o profeta. Tem que ser profeta, porque o próprio irmão Brana disse que tinha que, para revelar esses mistérios, para mostrar essas coisas, tinha que estar num patamar diferente, né? Tinha que realmente ir lá no consciente de Deus, no subconsciente de Deus, pegar e trazer para o povo. Certo? Tudo bem. É ignorar, não, não pode ter profeta, porque profeta é só irmão Brana. Mentira. Enganaram você. Por que que eu digo isso? Porque veja bem, o irmão Brando era um profeta maior, certo? Profeta maior. Agora, mas não pode ter dois profetas ao mesmo tempo. Meu Deus. Irmão, presta atenção numa coisa. Tá. Não pode ter dois profetas maiores ao mesmo tempo. No tempo do irmão Brando não se encontrou. Paulo era profeta, né? Certo? No tempo de Paulo. Então mostra para mim algum profeta no tempo de Paulo. Meu Deus. Você tem a mesma Bíblia que eu, vai aí, procura. E demorando-nos ali por alguns dias, eis que veio da Judéia um profeta por nome Ágabo, entre outros profetas. E por aí vai, né? E entre outros também. Bom, já falamos. E apóstolo? O que que é um apóstolo? Não pode ter hoje? Não, apóstolo é um, o único, e não vamos falar sobre isso agora, né? Não dá problema, dá cadeia. Mas vamos lá. Para que que tem que ter esses dons dentro da igreja? Agora não estou falando dos 9 dons espirituais, certo? E nem os nove, nem os 7 dons ali de sete, não, 8 dons, algo em torno de 8, ali em Romanos, capítulo 12, versos 6 a 8. Não estamos falando desses dons, estamos falando dos ministérios, né? A forma mais elevada, o maior dom é a pregação, é pregar o evangelho, tá? Mas para quê? Já entendemos isso, que não é, não, não pode existir dois profetas ao mesmo tempo na terra, dois profetas maiores, mas cada igreja local tem que ter isso. A menos que você me mostre o contrário nas escrituras, liga para mim, manda um e-mail, manda uma mensagem para mim por WhatsApp, né? Dizer, não, pastor, o senhor está enganado, isso daí não tem, porque o irmão Branda disse que não tem, né? E não tem na Bíblia também. Ô meu irmão, você está me ajudando, eu volto aqui e retrato. Mas até onde eu entendo, se tem que ter um aperfeiçoamento através dos dons espirituais, tem que ter através dos ministérios também. Não vem que não, nós temos que colocar o irmão Brana para pregar e tal, a voz do sétimo anjo, também já passamos disso, né? Os verdadeiros tape boys, eles iam nos hospitais, na Jamaica tinha fita rodando, pessoas sendo curadas, e já estudamos sobre isso, né? Os irmãos aqui da igreja sabem, né? Se você não sabe, tá aí no canal do YouTube, você pode procurar aí sobre as fitas, certo? Agora vamos lá. Para que esses dons? Já para encerrarmos. Querendo para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Não há aperfeiçoamento da igreja sem esses dons.
pelo fato de não ver muito sobre isso, é que os tabernáculos não estão sendo aperfeiçoados. Porque é muito. Ó, irmão, eu com meus próprios olhos que um dia, se não tiver tempo, terra há de comer. Eu vi. Alguém falando assim para mim: não, eu estou ouvindo tal pastor, prega igualzinho o profeta. Um pastor adventista, tal, tal. Eu falei: não. Prega igualzinho o profeta. Eu pensei: para que profeta então, né? Para revelar os mistérios, tirar aquelas coisas que estavam ocultas, que os reformadores, né? O pastor mesmo querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para ficar parado? Não, para a obra do ministério. Por que obra do ministério? Para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos aonde? A unidade da fé. É muito fácil, ó. Se não caminha aqui junto, não vai caminhar lá. Irmão, não é divisão, é separação. É separação, tá? Todos cheguemos à unidade da fé, mas é todos, não é todos que vão chegar, mas aqueles que vão chegar é aqueles que estão incluídos nesse todos nós. Saíram de nós porque não era de nós, mas nós estamos com a palavra. Você tem que crer assim. E é o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Sabe o que é inconstantes? Vou até anotar aqui. Esse vai ser o tema de um culto nosso, né? Inconstantes, né? Para que vocês possam entender de uma forma melhor. Não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Se um povo desse, que não lê Bíblia, que não se assenta para ter um tempo com Deus, qualquer vento de doutrina, qualquer coisa contrária àquilo que você sempre defendeu, porque o problema maior é o seguinte, veja só. Billy Graham levantou a Bíblia e falou: esse daqui é o padrão. Eu vou numa cidade, eu tenho tantos mil convertidos, 10 mil convertidos. Não volto depois de um ano, não tem 30. Aí, Paulo ia a uma cidade, convertia um, quando voltava tinha 30. E traziam mais. Precisamos entrar na parábola do granjear talentos, né? Então ele ia numa cidade e convertia tanto. Qual era o problema? É os pastores que ficam com o pé em cima das escrivaninhas e não vai visitar as almas depois que elas se convertem nas minhas campanhas. Não, não é isso não. O irmão Brano explica em uma mensagem bem assim, ó. Ele fala bem assim que as pessoas estavam sendo convertidas no homem, que é o que mais tem hoje, convertida no homem. Olhe para o homem. O homem cai, é uma fileira que cai também. As pessoas não estão convictas na palavra. Elas não foram convencidas de seus pecados. Porque o evangelho fere a pessoa para tirar o pecado dela. A pregação do evangelho traz o pecador sob condenação. Parágrafo 6, mensagem confronto de Efésios com Josué. O ensinamento, ou seja, esse quíntuplo de Efésios aqui, posiciona o eleito, posiciona os filhos de Deus com o batismo do Espírito Santo dentro de cada corpo local para trabalhar. Para trabalhar. Por que não tem? Que isso é omitido. Se você diz que crê na mensagem e não vive a mensagem, é uma blasfêmia. Se você crê em metade da mensagem, você não vive a mensagem. Eu creio em toda a mensagem, mas não vive nem a metade e não se esforça para viver, para lutar, para buscar isso, para buscar o seu posicionamento. Você não ora pela igreja local. O irmão Brana vai dizer como é bom ver um pastor que ora pelos seus membros, os diáconos que oram pelo seu pastor. O pastor ora pela igreja, toda a igreja unida em oração.
Deus está fadado a fazer muitas coisas ali. Agora, quando se não tem isso, nem os dons tem. A irmãzinha simples que vai cantar, por exemplo, não, não, não. Vai não, irmão, nós não temos o costume aqui de pegar e orar dessa altura, não. E por aí vai. Irmão, eu sei que eu sou chato, mas é melhor você ouvir de um chato do que alguém pegar e bater na tua costa e dizer, quando você estiver lá no hospital, está tudo bem, você vai para o céu. E não vai. Se você não vive, meu Deus, misericórdia, hein? Será que dá para nós brincar com almas desse jeito? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Por isso que é importante esses dons e esses ministérios, né? Que quando vem esse vento de doutrina, não dá tempo, né? Rapidinho para terminar. O irmão Brana vai falar na mensagem Redenção em Plenitude e Regozijo daquelas duas novilhas que nasceram naquele mesmo tempo. Uma, ela nasceu em um celeiro onde era grande e enorme, mas só tinha erva daninha porque o fazendeiro nem cuidava, nem carpinava lá nada, né? E não tinha alimento. E a outra era de um pastor bem pobre, pequeno, não tinha um grande celeiro, mas tinha alfafa. E veio lá a primavera e tal, foi passando, verão e tal. O que que aconteceu? Uma novilha, ela saiu magra, assim, a hora que veio o vento de doutrina, né? Aquele vento quente soprando assim, a outra, que era bem gordinha, rechonchuda, né? Que o irmão Brana fala, batia o vento nela, ela dava saltos de alegria, assim, ó. Ela dava salto, ela começava a se regozijar por causa dos dons estarem caindo ali no celeiro. Por pequeno que seja, aquele corpinho local ali, os dons estavam caindo ali. Quando bateu aquele vento de doutrina, ela estava firme, porque ela estava com um bom ensinamento. Ela estava rechonchuda. Por quê? Por causa que ela estava tendo um bom ensinamento. A outra, que era magra, esquelética e que só tinha erva daninha para comer, fofoca, reuniãozinha, conversinhas em casa, rodinha de chimarrão para falar mal de diácono, de pastor, quando ela via aquela se regozijando, ela falava: Ah, esse daí é ismo. Que fanático! Isso daí é ismo. Isso é fanatismo. E a outra não estava nem aí. Agora nós vamos estudar um texto chamado Os Cães Ladram, mas a caravana não para. O que é esses cães? Os cães é aquele que volta para o seu próprio vômito. E os que estão na caravana é o que estão indo para a terra prometida. Tá, vamos lá. Então, roda com vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu quero passar aqui rapidamente, irmãos, para terminar, né? Como sempre digo para o irmão Emanuel, mais 10 minutinhos, né? Ó, eu ia ler a partir do parágrafo 92, mensagem: Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Mas vamos pular aqui direto para o 101. 102. E então, um profeta da Bíblia, um profeta genuíno e real, é uma pessoa especial. Ele é uma pessoa especial. O irmão Brana diz, não um especial. Não é diferente de alguma outra pessoa. Ele não é o dom a alguém. Não é aquele homem o qual você tem que lustrar o sapato dele. Não é aquele homem que você tem que colocar a tua blusa para ele passar. Não é aquele homem que você tem que levar ele num altar. Não. Ele é um homem. Chegou alguém para o profeta, ô bispo, reverendo, não sei o que lá mais, do que eu devo te chamar? Me chame de irmão. Que eu seja um irmão. Ele disse, né? Um profeta genuíno é uma pessoa especial, não um especial. Não é diferente de alguma outra, mas é porque ele tem uma tarefa especial, tem uma comissão especial, ele tem que ser especial, um pouco fora do caminho dos outros, para poder fazer isso. É como se Deus quisesse que seu profeta fosse uma águia. Agora, uma águia, ela é um pássaro especial. E ela pode voar mais alto que os outros pássaros, ele pode ver mais longe que os outros pássaros. E para ele poder ir mais alto, ele tem que ser construído assim, de maneira que possa ir mais alto. Lembra do profeta?
nunca fumes ou beba ou corrompa o seu corpo, porque quando você crescer eu tenho uma obra para você fazer. Ele teve uma estrutura para aquele ministério. Ele foi forjado com perca de amigos, perca de família. Deus o separou para aquilo. Mas ele era um homem. O dia que vocês fizerem de mim um Deus, né, semelhante, ou seja, um Jesus Cristo, né, que eu seja Jesus Cristo, eu tenho se tornado um miserável roubando aquela glória, né? Ele estava fazendo isto, menos que, e bem faria, e que bem faria ele ir ali em cima, a menos que pudesse ver o que está fazendo depois de estar lá em cima. Vem, portanto, ele tem que ser um pássaro de construção especial. Ele é venerado na família dos falcões e é um rasgador com bico. E ele come, muitos deles são aves de rapina. Há ao redor de 40 classes de águias. Porém, veja você, profeta, na igreja está o pastor, e o pastor é uma pessoa especial, né? Ele é construído onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas, né? Ele é um carregador de carga, ele é um boi de guia, ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem tido alguma coisa contra alguém, mas ia sentar-se com as duas famílias, e sem favorecer a nenhuma, e arrazoar aquilo e trazer outra vez a doçura. Vem, ele é um pastor, ele sabe como cuidar das coisas, ele tem que ter, além do dom de pregar, o dom de ensinar, que ele tem que ter o dom também, assim como o mestre tem esse dom, certo? Você vai ver que o profeta, ele tem a mesma Bíblia que o pastor tem. O mestre tem que ter a mesma Bíblia. Mas nós vamos chegar lá, peraí. Ele é um pastor, ele sabe como cuidar das coisas, mas ele tem uma Bíblia. E ele tem que conhecer aquela Bíblia. O profeta ele é um profeta, mas ele tem que conhecer aquela Bíblia também, né? Ele já nasceu daquele jeito, com aquela estrutura. O pastor ele já nasceu com aquele dom nele, né? Mas ele tem, bom, ele sabe como cuidar das coisas. O evangelista é um homem especial, que tem uma Bíblia também. Ele é um homem que está ardendo como uma bola de fogo. O que é essa bola de fogo? Ele tem o quê? Ele tem um amor, ele tem paixão pelas almas. Lembra que o profeta diz em uma mensagem? Senhor, dá-nos amor pelas almas, paixão pelas almas. Ele corre de uma cidade, prega sua mensagem, então sai dali e vai para outro lugar. Veja, ele é um homem especial. Ele está num lugar, ele não tem parada, ele não tem paz, ele vai, ele ganha almas, ele traz almas. O mestre é um homem especial. Ele se assenta sob a unção do Espírito e está capacitado para tomar as palavras e juntá-las pelo Espírito, que o pastor, olha aqui, o mestre é um homem especial, se assenta sob a unção do Espírito e está capacitado para tomar as palavras e juntá-las pelo Espírito, que o pastor ou evangelista, nenhum poderia comparar com ele. Mas é a mesma Bíblia. Encontramos o apóstolo, é um homem especial, ele é um ordenador, um homem enviado por Deus para pôr as coisas em ordem. Ou como nós podíamos entrar agora no livro de Tito e no livro de Timóteo, né? Mas a hora está passando, né? O profeta é um homem especial, um homem a quem a palavra de Deus vem, porque o profeta, sendo feito assim, vida, que seu subconsciente e sua primeira consciência estão juntos, que ele não necessita de dormir para sonhar os seus sonhos, né? Parágrafo 109, ele dá mais uma pequena explicação sobre isso. Meus irmãos, ficamos com isto, né? Eu creio que isso já é alguma coisa para nós estarmos pensando.